Olá, eu sou Paula Luana. Estou aqui para fazer uma introdução do Matplotlib e mostrar para vocês personalizações simples dos seus gráficos. Mas primeiro, o que é o Matplotlib? O Matplotlib é uma biblioteca de criar gráficos para melhorar a visualização dos nossos dados. Então ele trabalha a partir de dados, a partir de arrays, para estar podendo estar criando os nossos gráficos. E ele também permite que nós estejamos personalizando os mesmos gráficos, certo? Aqui com o nosso Jupyter Notebook aberto, a gente vai praticar um pouquinho, ok? A gente já falou sobre o que é a biblioteca, para que ela serve. Aqui importamos o NumPy para estar criando os arrays e o Matplotlib para a gente estar podendo estar usando esses gráficos. Aqui a gente usou esse código para que os gráficos eles possam ser mostrados na mesma linha que a gente configurou, ok? Criamos um array com valor x, aqui com a variável x, e um array com y. Ok, aqui a gente traz um modelo de código simples para a sua melhor compreensão. Então, a gente chama o nosso PLT e chama a função plot, para a gente estar plotando o quê? O nosso array x, que vai estar no eixo x, e o nosso array y, que vai estar no eixo y. E aqui a gente passa a cor. Aqui está em hexadecimal, mas, por exemplo, você pode usar um B aqui para que seja azul. Mas eu prefiro hexadecimal porque a cor fica mais definida. Aqui a gente está chamando o xLabel para poder definir quem vai ser o nome do nosso eixo X e YLabel para estar podendo definir qual vai ser o nome do texto que vai aparecer, né? O rótulo que vai aparecer no YLabel. Aqui a gente chama Title para estar dando um título para o nosso gráfico e o Show para estar mostrando. Então vamos fazer aqui. Aqui bem simples. O nosso X, o nosso Y e o título que a gente quer que apareça. Aqui é um modelo de código um pouco mais personalizado, porque ele usa a orientação ao objeto. Primeiro ele cria uma variável figure, que cria uma figura vazia, né? E aqui uma outra variável chamada axis, onde a gente vai estar adicionando eixos a essa figura. E a gente passa esses dados, que o que significam. Aqui eu peço que ele coloque um 10% de espaçamento à esquerda, 10% de espaçamento inferior, e eu quero que a nossa figura tenha 80% de largura e 80% de altura. Agora aqui a gente vai plotar os eixos, especificando o que vai aparecer, o que a gente vai plotar agora. A gente chama o nosso axis e a gente vai plotar mais uma vez, como eu tinha mostrado antes. A gente vai passar o x e o y e a cor que eu quero que apareça. Agora a gente vai chamar o set xLabel, né? É um nome diferente, você pode ver, mas é porque aqui a gente está usando orientação ao objeto. Quando a gente fala em orientação ao objeto, a gente usa muito o método getSet, né? O método set serve para a gente estar mudando esse valor. Então, a gente usa o set underline xLabel para estar mudando esse valor e a gente passa ele. A mesma coisa para o y e a mesma coisa para o title, ok? Então, esse é o resultado do nosso gráfico. Agora a gente vai ver um pouco sobre o gráfico com legenda. Mais uma vez a gente está criando uma figura vazia, a gente está passando os dados da figura, né, as informações que a gente quer que apareça, a configuração. E aqui a gente vai plotar mais uma vez. Perceba que aqui esse é o nosso X e aqui é como eu estou configurando o nosso Y atualmente. E aqui eu passo qual label eu quero que ele tenha, né? Qual legenda eu quero que ele tenha. Então, aqui eu passo a cor que ele vai ter. Eu passo a marcação que ele vai ter. A linha que ele vai ter, né, o estilo da linha, o tamanho, a largura, né, e aqui o tamanho do nosso marcador. E aqui, para vocês verem, a gente não usa nada disso, para mostrar que pode ser uma coisa simples também, certo? E aqui a gente passa o nosso rótulo, né, mais uma vez. Esse aqui é um pouco diferente, né? E para poder mostrar a legenda, né, porque querendo ou não, esses aqui são só rótulos, se a gente não usar o x.legend, não vai aparecer como legenda. Então, aqui, certo? Então, quando a gente usa esses dois carinhos, um perto do outro, então ele vai entender que é para o mesmo gráfico, certo? Até porque ambos eu apliquei para X, né? Que é a figura que eu criei. Se a gente tirar esse cara, então não vai aparecer a legenda, tá? Agora vamos ver rapidinho os tipos de plots. Plots simples, não são todos, ok? O primeiro que a gente vai ver é um gráfico de distribuição, certo? Que é muito conhecido aí. A gente passa o nosso X e o nosso Y, e dessa forma que ele vai mostrando.
Agora o boxplot, que também é um tipo de gráfico de distribuição, onde a gente pode estar passando diretamente o nosso dataset. E por último, o nosso gráfico de barras. Certo? É da mesma forma, a gente cria o nosso x e o nosso y, e a gente chama o bar, certo? A função bar, e a gente passa essas informações e mostra. É basicamente isso. Desde já eu agradeço. As referências vão estar na descrição. Você também pode estar encontrando o tutorial escrito desse vídeo.